Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer estar aqui para mais essa conversa. Espero que possa contribuir com algo que eleve a fé de cada um dos irmãos. Nós estamos supostos a viver de fé em cada palavra que saiu da boca de Deus. A mensagem do irmão Brana, de acordo com Malaquias 4, versos 5 e 6, precisamente foi para restaurar a nossa fé na palavra original, na palavra inadulterada, na santa palavra de Deus. Não importa o que dizem os críticos, o que diz a ciência, o que diz a religião, o que dizem os teólogos. Passaremos céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. E temos como muito firmes as palavras dos profetas que profetizaram sobre esses dias. E nós estamos na iminência, primeiro do arrebatamento da igreja e em seguida do grande julgamento de Deus sobre a terra, o que é chamado na Bíblia de a grande tribulação. Nós estamos no que diríamos uma pré-tribulação. Julgamento de Deus já está caindo sobre a terra desde 1964, quando o profeta jogou a pedra para o ar lá em cima das montanhas, e houve aquele grande estrondo que veio cortando a copa das árvores, cortando as pedras. E logo em seguida, 3 dias depois, um grande terremoto que quase afundou o Alasca. Esse foi a 7ª taça jogada no ar. Veja, o início, veja, o desencadear, como que algo fosse solto, algo que estava sendo segurado por Deus e foi solto. Porque logo após o povo rejeitar a misericórdia, só resta uma coisa, é o julgamento. E aquela pedra cortada sem mãos, aquela pedra que Daniel viu, aquela pedra cortada sem mãos, lá da montanha, veja, não foi algo humano, não foi algo de uma organização, de alguma instituição, não foi um planejamento humano, não foi algo que alguém deu início, alguém com as suas ideias. Não, aquilo foi a vontade de Deus. Veja, sinais evidentes da volta, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, quando algo está prestes a acontecer, Ele envia seus sinais. Veja, e sinais escriturísticos. Então aquela pedra, a palavra, veja, Cristo, a pedra com 7 olhos, como viu Zacarias. Veja, esta pedra bateu no pé da estátua, ou seja, trazendo julgamento. Julgamento por toda parte, o desencadeamento do mesmo espírito de Sodoma e Gomorra, de acordo com Romanos capítulo 1, a ira de Deus derramada sobre a humanidade, sobre aqueles que rejeitaram Deus, não lhe deram graças, não o adoraram. E Deus enviou um espírito baixo para perverterem seus corpos entre si. Veja, terremotos, vulcões, tsunamis. Veja, crise na igreja, crise na família, pragas que já estão caindo. E a próxima coisa será a fome, porque granizo, tempestades violentas por toda parte, frio aqui no sul do país, neve, mais de 10 centímetros de neve em cima dos carros, a lavoura sendo destruída, a economia sendo afetada. Então, por toda parte, nós estamos vendo sinais evidentes de que o julgamento está sobre a terra. Mas há um povo que está no seu pavilhão, guardado no seu pavilhão, está em Cristo, no lugar secreto, debaixo do sinal. Esse povo que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, o eleito, predestinado por Deus, veja, está agora no esconderijo do Altíssimo, porque a ordem foi dada a esses anjos destruidores: não toquem naqueles que têm o sinal. A exemplo lá do Egito, quando as pragas estavam caindo sobre o Egito, mas Israel estava em Gósen, protegido debaixo do sangue do Cordeiro. O anjo da morte não podia tocá-los. A mesma coisa está acontecendo hoje. Veja, praga espiritual, seguida da praga física. Veja o cavaleiro do cavalo amarelo. Deus tem chamado a fome, chamado a praga,
chamado as bestas, chamado guerras, fomes e assim por diante. Agora, há um povo que está vivendo de fé na palavra. Veja, a diferença entre nós e o mundo é uma só. Nós temos a mesma massa corpórea, somos feitos dos mesmos elementos, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, mas a nossa diferença é Deus, é fé em sua palavra. Abacuque no capítulo 2, verso 4, de onde o apóstolo São Paulo tomou a sua inspiração para escrever aos Hebreus, ele disse: mas o justo pela sua fé viverá. Então nós estamos vivendo um tempo de que escarnecedores têm surgido por toda parte, a ciência tem se desenvolvido, cada dia mais o homem está mais incrédulo. Veja, esse é o tempo da apostasia, é o tempo do abandono completo, completo a fé na palavra. Estão vivendo das suas próprias ideias, suas próprias teorias, da ciência, da árvore da ciência, aquela árvore que Deus disse para não comer. Veja, a primeira família era para ter vivido de fé na palavra e caíram da palavra. Veja, a igreja de Nicéia caiu da palavra e a igreja do tempo do fim a mesma coisa. Deixaram entrar o conhecimento, a ciência, filosofia, sociologia, interpretações. E Satanás, então, por estabelecer o Éden satânico, ele é o Deus dessa era maligna. E ele está trazendo a adoração à mulher, a adoração aos ídolos. As famílias estão entregando seus filhos para serem sacrificados aos ídolos, como no passado. Você fala, como, pastor? Sim, entregando as suas crianças às redes sociais, à informática, à informação, aos meios de comunicação, entregando suas crianças nas mãos de Satanás, e o diabo está colocando nelas sua marca, a marca da besta, porque a marca da besta é uma coisa só, é não ter o Espírito Santo, e eles estão sendo marcados diariamente com a marca da besta. Lares, famílias, aonde a perversidade tem invadido, veja, com a ideologia de gênero, com o espírito de Sodoma e de Gomorra. Mas há um povo vivendo de fé na palavra, porque a mensagem de Malaquias 4 foi enviada precisamente para restaurar a nossa fé. Começando por nossa fé no nascimento imaculado, virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Deus criando a célula sanguínea no ventre de Maria. Maria, um tipo da verdadeira igreja que creu na palavra. Ela não discutiu, ela não arrazoou, ela simplesmente disse, seja feita conforme a tua vontade. Cumpra-se em mim, de acordo com a tua palavra. Maria, um tipo da verdadeira igreja. Ela não esperou estar positiva. Não foi na farmácia fazer um teste, não. Ela saiu dando testemunho. E quando ela foi na casa de sua prima Isabel, por 3 meses, não tinha sentido nenhum mover da criança em seu ventre, mas quando ela ouviu a saudação de Maria, a criança vibrou, mexeu em seu ventre. E Isabel disse, de onde vem a mim visitar a mãe do meu Senhor? Que revelação tremenda! Ela sabia que ali estava Emanuel, dentro de um ventre de uma virgem, de acordo com Isaías. Fé na palavra, é tudo que você precisa, irmão. Você não necessita de outra coisa, precisa de fé na palavra e confessar essa fé. Então, abordando nessa mensagem a ressurreição de Lázaro, ele fala uma coisa muito importante sobre fé, porque às vezes as pessoas se desanimam por causa dos sintomas, por causa de incredulidade, por coisas que acontecem ao seu redor e não podem viver dessa fé perfeita. A fé perfeita, ela está baseada totalmente no que diz a palavra. Não o que diz emoções, não o que dizem os sonhos, não o que dizem as imaginações, o arrazoamento, não o que dizem as pessoas, mas é fé na palavra. Então, no parágrafo 19 dessa mensagem, a ressurreição de Lázaro, citando
o nascimento virginal de Jesus Cristo e a fé que temos nesse nascimento. E também, veja, ele disse, Deus é o Criador e Deus, o Criador, criou uma célula sanguínea no ventre de Maria. Veio do Pai, a qual é Deus, por nascimento virginal, e esse é o Filho de Deus que amamos e estimamos hoje. Quem morreu e deu seu sangue no Calvário, para que possamos ter a remissão dos nossos pecados e a cura do nosso corpo. Ponto. É tudo isso que eu preciso, nada mais. Fé no sangue derramado no Calvário, fé de que aquele sangue foi derramado para a cura do meu corpo. Uma fé simples assim. Essa é minha fé no Evangelho de Cristo. Agora eu creio de todo o meu coração. Veja que coisa interessante agora. Se hoje, se tivéssemos uma chamada de altar nessa cidade hoje, e 10.000 pessoas viessem a Cristo, e todas as 10.000 morressem amanhã, em 50 anos, a partir de hoje, eu voltaria, e eles voltariam, e eu estaria deitado aqui morrendo. E eles diriam, isso é falso, isso é falso, Jesus não é o Cristo, não, Senhor, nós já estivemos lá e voltamos, e sabemos que não é o Cristo, e eu estaria morrendo, diria, deixe-me ir em Jesus, pois creio nele. Que coisa tremenda! Que expressão para nós meditarmos. Imagine 10.000 pessoas vindo na plataforma para receber oração e elas então morreriam. E depois da morte, elas voltariam para cá. 50 anos depois, o profeta morrendo e as pessoas dissessem, não existe tal coisa como Cristo do outro lado. Ele diria, eu creio que sim, eu vou encontrá-lo. Fé. Veja, o justo da sua fé viveria. Não importa o que aconteça. Se eu orasse por 10.000 pessoas e cada uma delas morresse, em uma hora depois que eu orasse por elas, eu ainda, morrendo, diria, eu creio na cura divina, porque é a palavra de Deus e eu sei que é a verdade. Irmão, quando você pode crer nessa verdade bíblica, viver na presença dessa Bíblia, na presença dessa mensagem, como Davi viveu na presença da arca, reverenciando, adorando ao redor da arca, como nós estamos adorando ao redor dessa mensagem, ao redor dessa Bíblia, crendo na presença gloriosa da glória da Shekinah, e não importa o que as pessoas façam ou digam, é quando você verá a glória de Deus. Então veja, essas teorias não mudam a palavra de Deus. Não, Senhor, a palavra de Deus é eternamente verdadeira e é certa. E nossa fé está baseada ali. Eu não sou salvo hoje porque desci ao altar e chorei. Sou salvo porque a palavra de Deus me diz que sou salvo. Vê? Satanás pode me chicotear em qualquer lugar sobre como você se sente. Mas eu creio nisso porque Deus disse assim e eu o aceitei com base em sua palavra. Foi assim que fui salvo, eu criei e confessei. E então os resultados aparecem. Mas primeiro sou salvo porque a palavra de Deus ensina que sou salvo. Veja, é assim que você é salvo. Se você é salvo, Satanás pode açoitar você com suas ideias e coisas, mas não pode trapacear a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito, e isso resolveu tudo. Está escrito nas Escrituras. Esta é a fé que devemos ter, amados. Essa é a fé vencedora. Não olhe para seus sintomas, não olhe para as pessoas ao seu redor, não olhe para o relatório do médico. Nessa hora você pode estar no hospital, me ouvindo aí, talvez com uma doença que para o médico é incurável, mas não escute esse relatório. Escute a palavra. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te curo,
de todas as tuas enfermidades. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que fé maravilhosa que essa mensagem traz para nós. Viva na presença dela, como Davi viveu na presença da arca, adorando, cultuando, reverenciando. Para Davi, a arca era a presença de Deus. Para nós, essa Bíblia e essa mensagem é a presença de Deus nas nossas casas, na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja. Deus te abençoe. Até a próxima. Foi um grande prazer. E deixe o seu comentário. Eu gosto muito de ler ele. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.